Hoje, em nossa aula de matemática do 8º ano, faremos correção de atividades sobre ângulos entre ângulos. Essas atividades estão no livro de matemática do 8º ano do Colégio Adventista, nas páginas 73 e 74. O primeiro exercício que nós faremos é o exercício número 7. O exercício 7 fala o seguinte: em cada caso, encontre a medida dos ângulos numerados em verde nos triângulos. Então, veja, na letra A, o desenho é esse aqui, olha. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, aqui eu tenho um ângulo de 20 graus. E quer saber essa medida que eu vou chamar de x, tá certo? Que é o ângulo que está destacado em verde. Vejam, se aqui o ângulo externo é 60 graus, juntando com o ângulo interno do triângulo, daria 180 graus, porque os dois juntos dão um ângulo raso, não é mesmo? Então, veja, vou chamar ele de y aqui. Então, vai ficar 60 mais y tem que dar 180 graus, porque juntos eles formam um ângulo raso. Y será 180 menos 60. Y, então, seria 120 graus. Bom, se o ângulo y é 120 graus, agora eu posso aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos para descobrir esse ângulo x que no seu livro está destacado em verde. Porque se eu somar y mais x mais 20 graus, que é este ângulo que já foi dado a medida, os três juntos têm que resultar em 180 graus. Eu sei que y vale 120, então 120 mais x mais 20 é igual a 180 graus. Então, nós teremos 120 mais 20, 140. Então, x mais 140 é igual a 180 graus. X é igual a 180, o 140 muda de lado, fica 180 menos 140. X, então, valerá 40 graus, que é a medida do ângulo que está destacado em verde em seu livro. Sobre a letra A do exercício 7, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vamos para a página 74, na continuação do exercício 7. Façamos agora a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte triângulo, que é esse aqui, ó. Tá? Neste triângulo, nós temos aqui medindo 70 graus. Aqui, mede também 70 graus. E o ângulo destacado em verde é esse que eu chamarei de x. Se eu tenho três ângulos internos, a soma dos três ângulos internos resulta em 180 graus. Então, se nós somarmos x mais 70 mais 70, isso precisa dar 180 graus. X, 70 mais 70, 140. X mais 140 igual a 180 graus. X, então, será 180 graus, o 140 modulado, menos 140. X, então, será 180 menos 140, 40 graus. Então, na letra B, também o ângulo destacado em verde mede 40 graus. Na letra B, há alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tudo certo? Podemos continuar? Posso apagar a letra A para fazermos a C? Vou apagar a letra A, então. Na letra C, nós temos um triângulo retângulo, que é esse aqui. Aqui está o ângulo reto. Nós temos este ângulo medindo 41 graus. E este ângulo aqui em cima é o que está destacado em verde, eu chamarei de x. A soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus. Então, se eu juntar x mais 90 mais 41, isso precisa somar 180 graus.
x mais 90 mais 41 dá 131. Então, x mais 131 é igual a 180 graus. Isola x. X é igual a 180. O 131 muda de lado, menos 131. X é igual. 180 menos 131 resulta em 49 graus. Na letra C, o ângulo destacado em verde mede 49 graus. Letra C, perguntas ou dúvidas? Vou apagar o quadro aqui, a parte de baixo, para a gente fazer a letra D. Na letra D, o desenho é o seguinte, mais uma vez é um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui em cima, certo? Aí nós temos que este ângulo aqui mede 55 graus. Aqui eu tenho uma reta perpendicular dividindo este triângulo. Então, ali embaixo é 90 graus, pelo fato da reta ser perpendicular. E pediu para nós acharmos as medidas desta parte, desta e desta. Então, eu vou chamar de x, y e z, tá? Essas são as partes destacadas em verde. Olha, essa reta é perpendicular. Então, se esse lado é 90, esse lado também é 90. Então, a soma dos ângulos internos deste lado resulta em 180 graus. Então, 55 mais 90 mais o x tem que resultar em 180 graus. Então, veja, 55 mais 90 dá 145 graus, mais x, que é igual a 180 graus. O x será 180 graus, o 145 muda de lado, menos 145 graus. Isso quer dizer que o ângulo x mede 35 graus, certo? Bom, agora eu consigo achar a medida do ângulo y, porque x mais y são ângulos complementares. Juntos eles dão 90 graus. Então eu vou usar essa propriedade de ângulos complementares, ó. X mais y são complementares, os dois juntos resultam em 90 graus. Vejam, o x vale 35, então vai ficar 35 mais y é igual a 90 graus. Então, y será 90 menos 35, que vai dar 45, ou melhor, 55 graus. Então, o ângulo y mede 55 graus. E agora falta o outro ângulo verde, que é o ângulo que eu chamei de Z. Posso usar a soma dos ângulos internos deste triângulo, ó. Vai ficar y mais Z mais 90 graus, que resulta em 180 graus. Eu sei que o y vale 55, então vai ficar 55 mais Z mais 90 igual a 180 graus. 55 mais 95 são 145 graus. 145 mais Z igual a 180. Então, Z será 180 menos 145 graus. Ao fazer essa diferença, nós encontramos para este ângulo o valor de 35 graus. Portanto, Z igual a 35 graus. Tinha outros caminhos para você fazer o mesmo exercício. Se você fez por outro caminho e deu o mesmo resultado, também está correto. Sobre o exercício 7, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode apagar o quadro para continuarmos? Então, vou apagar para a gente fazer o exercício 8.
Ó, no exercício 8, olha o que a gente lê. Responda as seguintes perguntas. Letra A. Um triângulo pode ter mais de um ângulo obtuso? Gente, não pode. Tenta desenhar para você ver. Ângulos obtusos são maiores que 90 graus, ó. São os bem abertos. Aqui eu já tenho um obtuso, ó. Faz outro obtuso aqui. Fechou o triângulo? Não. Então a letra A, a resposta é não. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu tenho um ângulo maior que 90 graus, os outros dois ângulos obrigatoriamente terão que ser agudos, porque dois ângulos obtusos, além de não fechar o triângulo, não entra dentro da propriedade de soma dos ângulos internos de um triângulo. Certo? Aí na letra B, perguntou assim, vou ler para vocês. É possível que um triângulo tenha os três ângulos com medidas menores que 60 graus? Não, por quê? Pega os três medindo 60. 60 mais 60 mais 60, dá 180. Se os três forem menores que 60 graus, não forma triângulo, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Se der menos que isso, quer dizer que não é triângulo. Então, a resposta também é não. E agora, nós faremos o exercício 10. Vejam só, no exercício 10, nós temos alguns ângulos marcados. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção neste exercício, tá? Eu vou fazer o desenho aqui para vocês, para nós analisarmos juntos. Página 74, exercício 10. No exercício 10, o desenho é este aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu tenho aqui um triângulo. E aqui eu tenho outro triângulo, ó. O desenho tá assim, certo? Tá assim o desenho. Olha, eu vou destacar os ângulos deste triângulo aqui, ó. Um triângulo tem os ângulos A, E, C, ó. A, E, C. O outro triângulo tem os ângulos F, D, B. F, D, B, tá? Coloquei em cor diferente para ficar mais fácil de vocês entenderem a minha explicação. Se eu pego este triângulo aqui, ó, dos ângulos A e C, se eu faço A mais E mais C, a soma dos ângulos dele dá 180 graus, não dá? Olha só o outro triângulo, que é F, D, B. Se eu pego os três ângulos do triângulo, tem que dar 180 graus. Ele quer saber a soma desses ângulos em destaque. É só somar o resultado dos dois, que vai dar 360 graus. Entenderam por que a soma dos ângulos em destaque deu 360 graus? Certo, gente? E agora nós temos o número 11. Posso apagar o quadro para fazermos o 11? Pode? Então eu vou apagar. No exercício 11, nós lemos assim. Calcule a medida do ângulo A nos triângulos. Então, nós temos um triângulo com alguns ângulos em destaques. O ângulo A, precisamos encontrar a medida dele. Então, eu tenho aqui 20 graus, 30 graus e aqui eu tenho o ângulo A. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Por isso, se eu somar A mais 20 mais 30, isso tem que dar 180 graus. A mais 20 mais 30, 50. A mais 50 igual a 180 graus. Isolo A será 180,
O 150 muda de lado, então 180 menos 50. O valor do ângulo A, então, é 130 graus. Na letra A, do exercício 11, vocês têm alguma pergunta? Professora, Oi, filha. a letra A é 70 em vez de 20. Ah, tá. Muito obrigada, Lana. Aqui no lugar do 20 é 70, né? Então, vamos fazer de novo, ó. Se for 70, aí aqui onde tem 20 eu coloco 70, que eu havia colocado errado. 70 mais 30 dá 100, né? Então, A mais 100. Então, vai ficar 180 menos 100. 180 menos 100, que resulta em 80 graus. Agora sim. Os cálculos não estavam errados, mas as informações que eu coloquei estavam, né? Muito obrigada pela ajuda aí. Perguntas na letra A? Não? Olha a letra B. Na letra B, eu tenho este triângulo aqui, ó. Este triângulo, ele tem aqui valendo 45 graus. Aqui em cima é o ângulo A. E essa pontinha é o ângulo 70 graus. Então, se eu somar os três ângulos, ficará 45 mais 70 mais A, que é igual a 180 graus. 45 mais 70, desculpem, dá 110 graus. Ou melhor, 115 graus, certo? Mais A, que é igual a 180 graus. Agora, nós vamos isolar o A. A será 180 menos 115. 180 menos 115 dá 65. Então, o valor do ângulo A neste exercício, que é a letra B, resulta em 65 graus. Alguma pergunta na letra B? Não? Vamos fazer a letra C? Olha, o desenho da letra C é este aqui, olha. Este é o triângulo. O ângulo aqui em cima mede 103 graus. À esquerda, esse ângulo mede 42 graus. E à direita é o ângulo A. Se somarmos 103 graus mais 42 graus mais o A, isso resulta em 180 graus. Então, 103 com 42 dá 145 graus, mais A, que é igual a 180 graus. A, então, será 180 menos 145. A será 180 menos 145 dá 35 graus. Então, na letra C, o ângulo A mede 35 graus. Na letra C, tem alguma pergunta? Vamos fazer a letra D? Na letra... não tem letra D, né? Então, nós concluímos a correção das atividades de hoje. Amanhã nós teremos uma nova aula e faremos a correção das atividades da página 75.